Meus irmãos, vamos juntos para leitura e reflexão na palavra de Deus, caminhando para o último capítulo do livro de Ruth, capítulo 4. Ao longo desse mês, os irmãos acompanharam essa jornada que tivemos aqui nesse precioso livro de Ruth, essa história que está contida ali no livro dos Juízes, no período, aliás, dos Juízes, que trouxeram e trazem tantas lições, né? Esse mês nós estamos falando sobre o Deus que se revela, especialmente através desse livro. Você que nos assiste a partir de agora pelas redes sociais, seja muito bem-vindo para esse momento em que você ouve a leitura e pregação da palavra de Deus, que seja qual for o momento que ela lhe encontre, seja comitante ao término desse culto ou durante a semana, que o Espírito Santo de Deus, que é Ele quem fala ao nosso coração, Ele possa também falar ao seu coração, trazendo as preciosas lições da palavra de Deus. Assim que for possível, esteja conosco aqui presente também, aí sim, participando de um culto e prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo. No mês passado, no mês de fevereiro, nós falamos, irmãos, sobre os meios pelos quais Deus se revela, a revelação de Deus. Mas quem é esse Deus? O que é que Ele diz de si mesmo? O que é que Ele revela de si mesmo? E esse mês falamos especificamente sobre a providência de Deus nesse livro de Ruth. É um livro que nos remete à soberania, ao governo, ao propósito, ao controle de Deus sobre todas as coisas nesse livro. E hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o tema: a providência de Deus indica que o final é apenas o começo. Para quem gosta de anotar, anote aí. A providência de Deus indica que aquilo que é um ponto final, aquilo que nós entendemos ser como ponto final, é apenas o começo e a continuidade de uma longa história. Eu vou mostrar aqui que esse livro, na verdade, não se encerra com a história de Boaz, de Noemi e de Ruth, mas ele vai para a vida de Obed, de Jessé, Davi e também para a vida do Senhor Jesus. Ou seja, a providência de Deus nunca é uma bênção sobre mim mesmo e ponto final. Eu vou curtir aí a bênção de Deus ou o sofrimento e ponto final. Pelo contrário, a providência de Deus é um ponto que nos leva a outros pontos que a gente não faz ideia. Aqui eu trago um testemunho bem pessoal, bem particular, quando a minha avó, né, Dona Alice, ela sai do sertão da Paraíba, e ela diz: olha, nós precisamos de um futuro melhor para os meus filhos, porque aqui no sertão da Paraíba, ali na década de 40, década de 50, já do século passado, não tenho condições de criar 12 filhos, 5 do primeiro casamento do meu avô e 7, né, do seu casamento. Não tenho condições de criar meus filhos no lugar desse, e eu peço a Deus somente que Deus me dê uma casa perto da igreja, disse minha avó, porque não tenho como criar filhos longe de uma igreja. Eu quero uma casa perto de uma escola, porque não tenho como criar meus filhos sem escolaridade. E terceiro, uma casa que seja perto de uma feira, né, de um mercado. Meu avô era feirante e meu avô possa tirar dali o sustento da sua vida. Queria nada minha avó também, né? Uma casa primeiro perto da igreja, né, também perto de uma escola e perto do trabalho, aí uma casa de milhões de dólares, né? Mas, irmãos, Deus proveu, mal sabia minha avó, talvez, que aquele pequeno gesto, né, dela, pela provisão de Deus, trouxesse Marco André para a IPB do Jardim Aeroporto. Olha aí. Então, e os outros, né, que estão por onde estão, graças a Deus. Então, essa minha simples história nos remete a isso. A providência de Deus, o cuidado de Deus, a bênção de Deus, não se restringe só ao seu bem-estar. Pelo contrário, não se restringe só à sua vida. Pelo contrário, a providência de Deus, aquilo que a gente entende sendo o final do livro, né, aqui de Ruth, na verdade, ela reverbera por gerações e gerações, Obed, Jessé,
Davi e assim a vida do Senhor Jesus. Eu vou mostrar isso aqui para os irmãos, concluindo assim o capítulo 4 do livro de Ruth. Por gentileza, mais uma vez eu peço que fique em pé e eu faço e acompanhe a leitura que faço da palavra do Senhor. Livro de Ruth, capítulo 4, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado para Ruth, estão lembrados, domingo passado, ele ia passando. Então lhe disse, ô fulano, olha aí, chega-te aqui, para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então ali já virou um cartório, tá? Ali já virou um cartório. Com papel passado e tudo ali, né? Com escritura passada e tudo. E Boaz disse para o resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, tem para venda. Só uma pausa aqui. Noemi, então, se lamentando no capítulo 1, mas tinha uma terrinha ali, né? Olha, tinha um terreno ali, hein? Sabe por quê, irmãos? É porque quando a gente está com a mente cheia de problemas, a gente fica cego para aquilo que Deus deu. Quando você olha para uma situação e você não vê saída, você fica cego até para o que você tem. Quando você lê o capítulo 1, a lamúria, o lamento, a tristeza de Noemi, não é que ela aparece com um terreninho no capítulo 4? Pois é, tinha um terreno, tinha uma casa, e lá ficava. Percebe aí? Quando a gente está focado no problema, por mais que o pastor chegue e diga, mas meu irmão, olha, tem isso, você não sabe o que eu estou passando. É porque o problema tem essa capacidade de nos cegar até para o que a gente já tem da parte de Deus. Continuando aí. Isso aí aqui foi só um parênteses, tá bom? Versículo 4. Boaz disse para o resgatador, né, o parente próximo delas, mais próximo do que ele. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra o terreno na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu possa comprar, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que resgataste, e eu depois de ti. Eu não sei se para nossa alegria ou tristeza, o homem disse, sim, eu vou comprar. Todo mundo torcendo para Boaz comprar, né? Aí foi lá, o homem disse, sim, eu resgatarei. Aí Boaz pensou, disse, não contou tudo de uma vez, ele foi por partes. Aí ele disse a Boaz disse a ele assim, tem um detalhe, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também vai junto Ruth, vai junto a esposa, também tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. E aí disse o resgatador, eu pensei que era só o terreno. Não. A esposa vem junto? Não, quero não. Versículo 6 aí. Para mim, não a poderei resgatar, para que eu não prejudique a minha. Olha só. Então vai lá e pode ficar com o terreno, com a esposa, redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Eu vou explicar aqui. Este era outrora o costume em Israel, hoje é escritura, né? Naquela época era o que diz o versículo 7. Quanto a resgate e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o chinelo, tirava o calçado e dava ao seu parceiro, dizendo, olha, é seu. E assim se confirmava o negócio em Israel. Hoje você vai no cartório, naquela época era assim. A gente já falou isso, inclusive, numa das aulas da escola dominical aqui, sobre simbolismo, né, que a gente terminou hoje pela manhã. Disse, pois, o resgatador a Boaz, pode comprar, e tirou o calçado. Então a Boaz disse aos anciãos e aos todo o povo, vocês ouviram, vocês viram, vocês hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança,
para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto vocês hoje são testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: sim, nós somos testemunhas. E o Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, falando de Ruth, como a Raquel e como a Lia. Talvez Ruth fosse estéril, tá? Talvez Ruth fosse estéril, porque Raquel e Lia eram estéreis. Que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, a-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. São muitos detalhes aqui, viu, irmãos? É que na descendência de Boaz, do pai de Boaz, houve um que não quis dar descendência. E aí, Boaz, esse resgatador próximo, fez o que o antecessor fez, mas Boaz faz diferente. A gente conversou sobre tudo isso hoje de manhã, na escola dominical, mas é que essa história vem à mente e tem esses detalhes aí, que uma leitura só, ela não conta os detalhes. Versículo 13. Casamento final. Olha, dia do casamento aí. Chegou o dia do casamento. Assim tomou Boaz e Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor deu a bênção, lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Boaz e Ruth somem da história e entra a história de Noemi. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome desse. Ele, não Boaz, mas o bebê, será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, e foi criado pela avó, né? E pôs no regaço aí, e entrou a cuidar dele. As vizinhas foi que lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Obed significa servo. Lhe chamaram servo, Obed. Este é o pai de Jessé e pai de Davi. Vamos ler juntos, porque a gente vê aí que a providência continua, né? Do 18 a 22. Leamos. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar. Pai, na tua presença te agradecemos tanto, porque tu és o nosso Jeová Jireh. Tu és o nosso El Shaddai. Nossos pequenos gestos de fidelidade reverberam, ó Pai, não somente diante de ti, mas ecoam pelas nossas gerações. Por isso, alimenta, Senhor, a nossa esperança com essas histórias. Renova os nossos votos, ó Deus, para que possamos fazer votos de fidelidade na tua presença. Ó Deus, que possamos, nesse mundo, ó Deus, de tanta corrupção, imoralidade, desgoverno, como foi naquele período dos juízes, mostrar que há famílias, que são famílias da aliança, que são famílias que andam na tua palavra e na tua lei. Faz da nossa igreja, ó Deus, famílias assim, famílias da aliança, famílias que, apesar dos pesares, ó Deus, tomam decisões, fazem escolhas, vivem na tua presença com integridade para a glória do teu santo nome. Ao término dessa história, ó Deus, nós temos experimentado milagres vindos do Senhor, mas ajuda-nos a, como Noemi, Ruth e Boaz, a tomar nossas decisões a partir da tua palavra e viver integralmente na tua presença para a glória do teu nome. Ó Deus, é a oração que faço, ó Deus, por nós aqui, pelos que nos acompanham pelas redes sociais, para a glória do teu santo nome. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esse livro nos fala da soberania de Deus. Esse livro nos fala do governo de Deus. Esse livro nos fala da providência de Deus. E, de fato, nós não temos palavras para tentar compreender esses gestos,
o mover de Deus. Nós cantamos o Deus do impossível. Entendo eu, e foi isso que eu pedi para o grupo hoje, concluir esse quarto domingo com essa canção, porque essa canção do Estênio Márcios, né, que cantou aqui conosco aqui o ano passado, ela fala do tapeceiro, e ela olha para o mover de Deus, para as ações de Deus, atribuindo ao Senhor essa característica, Deus como tapeceiro. Essa canção, ela diz que o tapeceiro, ele não se engana no modo como ele conduz as coisas e conduz a nossa vida. Nós nos enganamos por vezes. Nós ficamos decepcionados, desiludidos, isso nós ficamos por vezes. Mas o tapeceiro, ele nunca se engana. Ele sabe o fim desde o começo. Ele trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio da nossa vida. E aí nós cantamos dizendo, minha vida então é obra de tapeçaria, é tecida de cores, alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, por vezes nubladas e tristes. Se você olha do avesso, está horroroso, feio, sem sentido. Se você olha do avesso, não está legal. Mas quando você olha pelo lado certo, você não imagina o desfecho. No fim das contas, quando você olha pelo lado certo, e o livro de Ruth é um apelo a olhar pelo lado certo, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o nosso bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Meus irmãos, cadê Noemi e Ruth no capítulo 4? Elas estão em modo de espera. Não foi isso que Noemi disse para Ruth no capítulo 3? Agora, filha, nós vamos esperar e ver o que é que Boaz vai fazer. Elas estão em modo de espera. Às vezes não é aquele modo, né, que a gente quer ficar. Agora Noemi e Ruth estão em modo de espera confiantemente no Senhor. Enquanto isso, Boaz está agindo valorosamente. E é de Boaz, enquanto o capítulo 1 é a família de Noemi, todo o desenrolar, a reviravolta, o luto, quase 10 anos de luto, de privação, de volta. Capítulo 2 e capítulo 3, elas voltam e é o recomeço delas. O capítulo 2, as bênçãos recebem o título de casualidade. Mas no capítulo 3, as bênçãos são decorrentes de justiça estratégica. Ou seja, elas estabelecem uma estratégia para que a bênção de Deus tenha continuidade sobre a vida delas. Com Boaz, irmãos, nós vamos aprender uma frase, e eu gostaria que você trouxesse isso no coração. A frase diz assim: mesmo quando fazer o justo, mesmo quando fazer o que é reto, mesmo quando fazer o que é certo parece frustrar os seus planos, por melhores que eles sejam, volte e faça o que é certo. Repito. Mesmo quando fazer o certo parece que vai frustrar os seus planos, mesmo quando o que é justo, o que é reto, parece que vai atrasar os seus planos, volte e faça o que é certo e faça o que é justo. Nós falamos sobre isso hoje de manhã, na escola dominical. Naqueles tempos de desgoverno humano, e eu li um capítulo terrível de Juízes com os irmãos hoje de manhã, onde cada um fazia o que achava mais certo. Olha que lugar caótico de se viver. Meus irmãos, Boaz deu um exemplo do que significa viver na providência de Deus, cumprindo todas as leis de Deus. Boaz deu um exemplo de que a bênção do Senhor é decorrente e vem cumprindo
todas as leis e mandamentos do Senhor. É no Evangelho de João, depois os irmãos podem pegar lá um endereço certinho, que diz, aquele que tem os meus mandamentos, está fraco o coral, hein? Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Deixa eu mostrar aqui. Boaz cumpriu todas as leis ali previstas em Israel, apesar do desgoverno no período dos juízes. Por exemplo, ele cumpriu a lei de rebuscar espigas, capítulo 2, do versículo 1 a 5. Quando ele não recolheu a título de ganância, de ambição por riqueza, mas pelo contrário, quando ele não recolheu todo o trigo que havia ali no campo, como um amparo legal que permitia aos pobres colherem as sobras das colheitas dos campos, e assim não faltasse comida na mesa das famílias, quem foi beneficiada por esse gesto de integridade de Boaz? Ruth. Mas se Boaz fosse ganancioso, ambicioso, o lucro pelo lucro, ele não teria deixado as sobras para trás. Mas quando ele faz, sem qualquer noção de que apareceria uma Ruth na vida dele, Deus coloca a Ruth na vida dele. Boaz cumpriu a lei do levirato, capítulo 3, versículo de 1 a 5. A lei do levirato permitia que o cunhado casasse com a cunhada quando ela não tivesse filho, o irmão fosse falecido. E a lei do levirato, capítulo 3, de 1 a 5, no papel de resgatador, era o amparo legal para um cunhado, um parente próximo, casar-se com a cunhada viúva e gerar filhos em nome do irmão. Boaz poderia ter feito como esse resgatador mais próximo fez. Moabita, estrangeira, viúva, eu não. Não poderia ter feito? Poderia ter feito. Mas ele cumpre a lei do levirato. Lei do resgate da propriedade, capítulo 4, esse capítulo que nós estamos aqui. Lei do resgate de terras e propriedades. Era o amparo legal e a preferência dos parentes para garantir o patrimônio da família. Boaz poderia ter dito, olha, eu já tenho muitas terras, eu já tenho o suficiente, e eu não preciso mais resgatar. E abrir mão do resgate dessa propriedade. Mas Boaz faz questão de cumprir a lei, porque junto da terra vinha quem? Vinha uma bênção. Qual que era? Está fraco o coral aí. Vou repetir tudo de novo. Qual era a bênção que vinha? Eu acho, como é que fala? É venda casada, né? Hoje em dia, que o pessoal fala. Né, hoje em dia aí. É isso. Isso daí. Olha. E Boaz está ciente disso. Boaz está ciente disso. Percebe, irmãos? Mesmo quando o que parece que vai atrapalhar nossos planos, faça o certo. Faça o certo. É o que Boaz faz. Ele cumpre 3 leis. A lei de rebuscar as espigas, a lei do levirato e a lei da propriedade. Além disso, foi que Boaz fez. E aqui a gente já está no capítulo 4, dentro do capítulo 4. Boaz sabia que havia um resgatador, um parente próximo, que teria direito mais do que ele. Foi o que Boaz fez? Vou ficar caladinho, boca calada, vou fazer de conta que eu não sei que ele existe, e vou casar com ela, e vou adquirir a propriedade? Foi isso que Boaz fez? Foi, irmãos? Não foi o que ele fez. Como é que ele ia botar a cabeça no travesseiro à noite? Como é que ele ia dormir em paz com a sua consciência? Ele sabia que o outro
pelo grau de proximidade, tinha mais direito do que ele no resgate da terra e no casamento com Ruth. E é o que ele faz aqui no capítulo 4. Ele chama o parente próximo, e curioso, né, porque parece que a versão tem lado, né? Nem aparece o nome do outro, aparece como fulano. Quem escreveu, acho que tinha lado aí, não tinha não? O que é que vocês acham? Quem escreveu estava torcendo por Boaz aqui, pela família, né? Porque nem cita o nome do cidadão aqui. Chama de fulano aí. Ô, fulano. É assim, 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 assim. E talvez para nossa tristeza ou não, no final o que é que ele diz? Eu vou comprar. Acabou meus planos. Acabou meus planos com Ruth. Já era. Ele vai comprar. Ó, Ruth, até logo. Bye, bye, valeu. Foi bom. Até mais. Ele vai cumprir. Boaz faria isso? Boaz faria isso, irmãos. Percebe? Vamos andar em retidão. Vamos andar em justiça. Vamos fazer o que é certo perante o Senhor. Mesmo que isso talvez atrapalhe ou retarde os nossos planos. Porque quem está observando nosso coração e nossos passos é o Senhor, que tem o governo sobre todas as coisas. Boaz comunica, devido à preferência legal ao parente mais próximo da família, Boaz comunica. Tratava-se da compra de um terreno, versículo 13, 4, e o fulano lá, o fulano, diz, eu vou comprar, eu vou resgatar, para que a família possa ficar com a propriedade. Mas aí Boaz diz a ele que não é só comprar o terreno, mas vai levar junto Ruth. E tratava-se da lei do levirato, tratava-se da obrigação de casar com Ruth e gerar filhos no lugar do falecido. E aí o homem, o fulano lá diz, aí você foi longe demais. O terreno eu quero, a esposa não. Eu não posso me casar com ela, versículos 5 e 6, veja aí. Eu não posso me casar com ela para que não prejudique a minha. Muito difícil, tá, irmãos? Vamos fazer aqui uma explicação. Muito difícil, dizem os comentaristas, de entender o que de fato algo impossibilitava a esse fulano casar com Ruth. Então eu trago aqui algumas probabilidades que os comentaristas colocam. Primeiro, talvez esse fulano, ele já fosse casado, e casar com a mulher moabita, ia dar confusão. Então, eu não quero me casar e prejudicar a minha família. Então, já tem minha esposa, bacana, e se eu chegar lá com outra, moabita, viúva estrangeira, vai dar ruim. Alguns entendem que foi esse o motivo. Outros entendem, irmãos, que ele fosse um resgatador solteiro, não casado, mas pobre, com poucos recursos. E ele, talvez fosse solteiro, pobre, ele tivesse o dinheiro para comprar o terreno, mas ele não tinha dinheiro para sustentar uma família. Uma coisa é você comprar um terreno. Outra coisa é você pavimentar, jogar alicerce, botar ali um... É verdade? São duas etapas. Então, talvez ele não tivesse dinheiro para sustentar uma família, uma esposa. E a última probabilidade que os comentaristas colocam é que talvez esse fulano fosse um sujeito egoísta mesmo. Egoísta mesmo, porque se ele gerasse filhos de Ruth, no ano do jubileu, ele ia entregar aquele terreno que ele comprou de papel passado e tudo para o filho de Ruth. É verdade. O terreno não seria dele, seria do filho de Ruth. Ele ia passar de papel passado, entregar assim, de primeira qualidade, para o filho de Ruth, para que ele fosse o herdeiro daquele terreno. Então, você tem algumas probabilidades aqui. O fato é que esse homem, quando se viu diante da possibilidade de casar com Ruth, comprar o terreno, tudo bem, mas ela não vai dar. É aí que entra a história de Boaz. Boaz diz, sim, eu quero o terreno e quero me casar com ela.
ele fez promessas, irmãos. Boaz cumpre os ritos da tradição para o casamento, do versículo de 7 a 10. Algo como um registro em cartório ali de casamento e nascimento, tirava o calçado, entrega o parceiro, ele chama as testemunhas, diz, eu quero me casar com ela. Era sinal de grande tristeza, infortúnio, desaparecimento do nome de Noemi, de Ruth, naquela descendência, e Boaz proporciona isso para Noemi e para Ruth. E por esses gestos, do versículo 11 e 12, ele foi louvado, homenageado, abençoado e considerado um homem valoroso, um homem de honra ali em Israel. Então, da história de Boaz, nesse capítulo 4, nós tiramos essa lição. Nós temos a bênção de Deus, a providência de Deus. Ela pode vir por casualidade, mas ela vem também quando nós fazemos o que é justo, o que é certo e o que é reto, mesmo quando isso pode parecer, aparentemente, frustrar nossos planos, por melhores que eles sejam. A partir da segunda parte do capítulo, versículo 13, Boaz e Ruth somem da história. Eles casam-se, eles geram o filho Obed, Obed significa servo, mas eles saem de cena. E entra agora Noemi, aquela do capítulo 1. Noemi reaparece na história. Noemi estava em casa esperando e só acompanhando o que estava acontecendo, o desenrolar de todo esse processo, né, de resgatador, de casamento. Noemi estava esperando. E Noemi reaparece na história, irmãos, de um modo muito diferente do capítulo 1. A Noemi do capítulo 1 é Noemi amarga. É a Noemi que olha para o futuro sem esperança, sem perspectiva. É a mulher que está cega até para o que tem. Ela olha e ela só vê luto, privação, e de fato ficou sem o marido, ficou sem os 2 filhos, uma das noras foi embora. E isso marca a vida dela de uma forma tão forte, que ela diz, olha, meu nome foi Noemi, ditosa, mas agora meu nome é Mara, amarga. E há momentos em que na nossa vida nós olhamos sem perspectiva, sem futuro, e nós começamos a nos comportar desse modo, como pessoas amargas. Mas quando você olha para o capítulo 4, não é que ela tinha um latifúndio ali? Não é que ela tinha um terreninho ali? Opa! Olha só! Ela tinha onde pisar os pés. É porque quando nós estamos no meio do problema, pode chegar o pastor, o grupo de louvor, o presbítero para fazer uma visita, você vai dizer, você não sabe o que eu estou passando? Você nunca passou pelo meu problema? Mas minha irmã, olha só. Mas meu irmão, olha só. Não. Quando você chega no capítulo 4, Noemi é outra mulher. Outra pessoa. Ela está em casa, ela tem um terreno, ela pode fazer um negócio. Ela tem ainda um chão onde pisar, um teto onde dormir. Ela ainda tem provisão e cuidado do Senhor. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse trecho, ele diz assim, o livro de Ruth narra a dolorosa história de uma família que saiu de Belém, casa de pão, em tempo de fome, à procura de pão. Nessa jornada em glória, elas foram para Moabe e lá encontraram a carranca da morte. Buscando salvar a vida, perderam-na. Quando abandonamos a casa do Senhor e buscamos outros caminhos para saciar a nossa fome espiritual, nós ficamos cegos. Ao invés de saciar a nossa alma em Deus, nós cavamos sempre um buraco mais fundo de insatisfação dentro de nós. Nada nos satisfaz, porque nós abandonamos a fonte da satisfação, que é Deus. Em vez de encontrarmos a vida, defrontamos-nos com a própria morte. Mas o nosso Deus, irmãos, é sempre aquele que traz os seus filhos de volta. Sempre traz os seus filhos de volta para que eles experimentem a vida. Agora, de volta a Belém, Noemi reencontra a real bênção e a alegria pactual pela provisão do Senhor.
Depois de tudo que passou, Noemi está surpresa pelo tanto que ela foi e é amada pelo Senhor. Você nunca foi tomado por essa sensação? Surpreso por ser amado? Ou você acha que merece? Noemi foi tomada por essa surpresa. Senhor, eu estou surpresa por ser amada. Eu estou surpreso por ser amado. O que Deus fez na nossa vida em apenas 3 meses ali, porque a colheita, o plantio, a colheita, né? Ela durava ali 2 ou 3 meses. Então, deve ter sido esse o tempo ali que Ruth foi trabalhar, e aí teve a colheita, Boaz foi conversar. Então, deve ter sido ali, em 2 ou 3 meses, a vida mudou. A vida dessa mulher mudou. E agora ela está surpresa pelo tanto e quanto ela foi amada por Deus. O que é adoração se não é isso? O que é vir aqui e louvar ao Senhor se não é isso, Senhor? Através das canções, digno de glória. Tu és o Deus do impossível, surpreso por ser amado, surpresa por ser amada, por ser sustentada. Senhor, eu ainda tinha um terreninho aqui, mas eu perdi o horizonte, eu perdi a perspectiva, eu perdi o futuro. Eu não vi mais chão debaixo dos meus pés. Mas agora que o Senhor restaurou a minha vida, eu estou surpresa por ser amada. Deus libertou, irmãos, Noemi de envelhecer amarga. Deus libertou Noemi de envelhecer murmurando. Isso é libertação de Deus. Já pensou uma véia ranzinza? Ei, vou ser preso aí com esse velho aí. Já pensou? Uma senhora ranzinza, uma senhora amarga, para o resto da vida, Deus libertou Noemi disso. E proporcionou para ela um resgatador. Agora, de volta a Belém, Noemi reencontra a real bênção e alegria pactual pela provisão de Deus. Depois de tudo que aconteceu, ela está surpresa por continuar sendo amada pelo Senhor. Deus a libertou de envelhecer amarga por causa do que havia perdido. Bênçãos agora são compartilhadas e reconhecidas. As mulheres que lá no capítulo 1 disseram: ah, não é você, Noemi, que na hora do ruim aqui foi lá para o bem bom. As mesmas mulheres agora se alegram com ela, dizendo: ditosa e fartura é o teu nome. E é a gente que vai dar o nome para o menino aí. Vamos fazer um concurso aí para dar o nome para o menino. Fizeram lá um concurso, e aí o nome do menino vai ser Obed. Não é nem você que vai dar o nome para o menino. Vai ser a vizinhança aqui que vai escolher o nome, de tão alegre que nós estamos, e deram o nome para o menino de Obed, servo. Antes Noemi, que era amarga, agora ditosa e fartura é o teu nome, versículo 13 a 16. As bênçãos são compartilhadas e reconhecidas por Deus. Nosso Deus seja louvado, seja o Senhor todo-poderoso e bendito. Versículo 14, Deus te deu um neto, o bebê será o teu resgatador. Não foi Boaz, mas o bebê foi o teu resgatador, e Obed significa o servo. Louvado seja Deus, irmãos, louvado seja Deus. Boaz e Ruth saem de cena e entra agora ditosa Noemi. A história terminou aqui? Não, porque a providência de Deus nunca é um ponto final na nossa vida. A providência de Deus, ela se achega para que haja continuidade. A providência de Deus, hoje na nossa vida, não é um ponto final, nem um fim em si mesmo, mas é apenas o começo, o recomeço e a continuidade. Na verdade, irmãos, essa história do livro de Ruth, ela joga luz sobre o nosso resgatador. Ele termina dizendo que Obed gerou a Jessé que gerou a Davi.
Aqui o ponto alto da história, e é com esse nome no versículo 22 que ele termina, é a história do nascimento do grande rei Davi, do rei de Israel. O começo do livro foram quase 10 anos de precariedade, de penúria, de vida difícil, de lutas, de lutos, mas termina com a promessa e a menção daquele que foi o maior rei no futuro próximo de Israel, que foi o rei Davi. Só que a história não termina com o rei Davi. Os irmãos sabem que essa história e a história do rei aponta para 1000 anos depois, na história de uma outra família. Uma família muito simples, que não tinha uma maternidade para ter o menino. A história de uma família descendente dessa, que não tinha nenhum hospital ali para ter uma criança. Que não tinha um lugar onde descansar. Nós estamos falando da família de um carpinteiro chamado José, de uma jovem chamada Maria e do seu filho Jesus em Belém de Judá. Ele é o nosso resgatador e o Rei dos Reis. Amém, irmãos? Ele é o nosso resgatador. Portanto, irmãos, concluindo aqui, esse livro nos remete à soberania de Deus, ao governo de Deus, à iniciativa de Deus, à disciplina do Senhor, a disciplina do Senhor, a exortação e a admoestação do Senhor, a providência, o cuidado de Deus, e indica que o final de uma história é apenas o começo. E aí nós aprendemos 2 lições. A primeira é: faça o que é certo, faça o que é justo, faça o que é correto, ande nos caminhos do Senhor, mesmo que isso implique em algo que você considera não muito bom para o seu bem-estar, mas faça o certo. E a segunda lição que nós aprendemos aqui é essa: a providência de Deus sobre a nossa vida não é um ponto final. Os gestos de obediência, de fé, de confiança que você tem hoje no Senhor, isso reverbera por gerações. Isso tem continuidade e vai chegar do sertão da Paraíba à rua Gilson Honório Candiani. Amém, irmãos? A continuidade, a propósito em tudo que Deus faz e permite em nossa vida. A providência de Deus, nunca se esqueça, é sempre algo muito maior do que nós mesmos, que a gente não pode nem imaginar. Inclusive, importando-se com a nossa própria história. Que Deus seja louvado. Amém. E assim nós concluímos esse precioso livro de Ruth, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, irmãos? Mais uma vez. Feche seus olhos. Mesmo assentado como você está, faça a sua oração em nome de Jesus. Eu faço aqui um apelo. Você não precisa vir à frente, você não precisa levantar a sua mão, mas aqui eu faço um apelo para que você coloque diante do Senhor, você que nos assiste pelas redes sociais também. O que tem deixado você cego para as providências de Deus? Eu vou ajudá-los e guiá-los nessa oração. Em primeiro lugar, quais são as coisas que têm acontecido que estão deixando você cego para a providência de Deus, para as bênçãos de Deus? Coloque isso diante do altar do Senhor nessa hora. Diga: Senhor, eu estou cego até para ver que eu tenho um chão onde pisar, um teto onde dormir.
quando os problemas crescem na minha vida. Fale com Deus. Dizendo: Senhor, aquieta o meu coração, para que eu não me torne uma pessoa amarga, uma pessoa que só reclama, uma pessoa pessimista, derrotada, como foi a Noemi do capítulo 1. Senhor, liberta-me de me tornar uma pessoa amarga. E o pior, achar que Deus tem qualquer obrigação para comigo para mudar o meu estado de humor. Isso é o pior. Achar que Deus tem que provar que me ama, me dando coisas, para que eu possa mudar o meu estado de humor, vir para a igreja, cantar, louvar. Fale com Deus, irmãos, é sério. Deus libertou Noemi de se tornar uma pessoa amarga pelo resto da vida. Coloque diante do Senhor. Não vou pedir para você vir à frente, não vou pedir para você levantar a mão, nem ficar em pé. Mas coloque diante do Senhor agora algo que tem te deixado amargo, amarga, problemas, lutos, privações, e diga: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, é o milagre que eu te peço nessa noite. Em segundo lugar, Senhor, me ajuda a fazer o certo, a fazer o justo, a andar nos teus caminhos, mesmo quando isso possa, eventualmente, prejudicar os meus planos. Ajuda-me a fazer o que é justo e o que é reto, em nome de Jesus. Abre os meus olhos, ó Deus, para ver que a tua provisão tem continuidade sobre a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos. Que a tua providência não é somente um fim em si mesmo, para que eu possa curtir, mas para que isso seja compartilhado pela minha igreja, que a minha igreja possa ser abençoada pela tua providência na minha vida, que as minhas gerações, pela tua providência na minha vida. Fale com Deus, em nome de Jesus. Na tua presença, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, ao longo desse mês, acompanhando essa história cheia de reviravoltas, mas, acima de tudo, uma história que nos aponta para o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que formou a terra, estabeleceu, o Deus Todo-Soberano, mas um Deus que se importa conosco também. Um Deus que se importa com a minha vida. Um Deus que olha para os meus gestos, heróis anônimos, que não vão entrar de repente para uma galeria de pessoas renomadas, mas famílias, igrejas, pessoas que, apesar do desgoverno e do caos dos nossos dias, como foi no passado, vive em integridade de aliança na tua presença. Vem então ser o nosso resgatador todos os dias. Vem então ser o nosso libertador, o nosso guia, o nosso bom pastor, o nosso tapeceiro, para a glória do teu santo nome. Estão diante de ti, ó Deus, as orações que o teu povo fez nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e cantar ao Senhor esse hino que tem como título Bom Pastor. Hino que tem como título O Bom Pastor. Pelos bosques e campinas pastoreia o bom Jesus,
amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Não me afligem os perigos e não temo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém o seu cordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é o meu amparo forte, em quem posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem ungir. Certamente que a bondade toda a vida fluirei, e no céu felicidade para sempre gozarei. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou pedir que a nossa irmã Suzy nos dirija ao Senhor numa oração final, oração de consagração ao nosso Deus, ao nosso tapeceiro, ao nosso bom pastor, ao nosso amparo forte, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus dos impossíveis, como nós começamos aqui esse culto. Antes dessa oração, Suzy, vamos apenas lembrar, irmãos, que no próximo domingo, atenção, próximo domingo, o nosso culto será, você que também nos assiste pelas redes sociais, o nosso culto aqui será às 8 horas da manhã, tá? Vai ser às 8 horas, não haverá aula de escola dominical, vai ser o nosso culto às 8 horas da manhã e, na sequência, vamos participar de um café da manhã. Agora, para saber quanto vai de água no café, não de pó, mas de água, precisamos que você passe o nome para a Lília. É por isso, você não vai pagar nada por isso, mas é apenas para a gente ver a quantidade que vai. De manhã éramos em 70, né, Lília? E agora? 90? Tá bom, né, Lília? Acho que já... Inscrições encerradas já, então. A gente coloca água para 70, né, Lília? Tá bom. Fica mais fraco o café, mas dá para todo mundo, né? Tá, então, irmãos, vai ser o nosso café da manhã às 8 horas, não haverá aula de escola dominical, no próximo domingo às 8 horas. Vai ser um culto festivo, a participação das crianças, vai ser bem especial mesmo. E à noite, às 18 horas, nós teremos o nosso culto ao Senhor, também de celebração. Um grupo, né, formado aqui pelos irmãos da nossa igreja, estará conduzindo os louvores, as canções, e no próximo domingo, à noite, às 18 horas, nós faremos a celebração da Santa Ceia. Atenção, a Santa Ceia não será no primeiro domingo de abril, dia 7. Nós estamos trazendo a Santa Ceia para o próximo domingo, dia 31 aqui, por ocasião do culto da ressurreição. Vai ser um pão diferente para os professos, está sendo tudo muito preparado aí, com muito carinho. A gente já agradece os diáconos da nossa igreja, agradece também todos os voluntários, as irmãs e os irmãos que estarão nos bastidores. Eu falo, né? A gente não vai contratar nenhum buffet, você não vai ter nenhum garçom aqui para lhe servir, mas tudo sendo preparado com muito amor. E a propósito do café, você faz a inscrição com a Lília e fala para a Lília, Lília, eu posso trazer aquele pãozinho, né, Lília? Eu posso trazer os frios. Vai ter até requeijão aí, Lília? Opa! Alguém vai trazer o requeijão ou vai fazer? Vai trazer. Então, olha, e é tudo proporcionado por nós. Olha, eu posso trazer o suco. Então, fala com a Lília, o que é que você pode trazer para colaborar, tá certo? Para esse momento muito especial. Dentro do nosso calendário litúrgico, dentro do nosso calendário cristão,
é o que nós temos aí para o próximo domingo. Vamos dar as mãos, irmãos, orando ao Senhor, encerrando esse ato de culto, essa palavra quanto à providência de Deus sobre a nossa vida. A nossa irmã Suzy nos dirige ao Senhor nessa oração. Depois os irmãos recebem a bênção e nós cantaremos juntos uma canção. Oremos ao Senhor com a nossa irmã Suzy. Oremos. Pai de amor, de graça e de misericórdia, estamos aqui, ó Deus, te agradecendo por esse banquete espiritual. Amém, Jesus. Pelo encerramento, Pai, do estudo deste livro, por podermos vê-lo, ó Deus, de uma outra forma, termos tido a oportunidade de fazermos uma nova leitura. Pai, obrigada porque temos a certeza de que a tua provisão sobre as nossas vidas, É verdade, ela não Jesus. tem um ponto final. Não tem um Pai. ponto final, Deus. Oh, Pai louvado Santo, seja nós o teu cremos nome, que ela Senhor. vai reverberar, ó Em Deus, sobre a nome nossa de Jesus. descendência. Amém, Jesus. Nós cremos, ó Deus, que ela vai Amém, reverberar sobre todos aqueles que estão próximos de nós, ó Amém, Pai. Jesus. Sobre os nossos familiares, amigos. Pai, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos molda É verdade. para sermos a cada dia mais parecidos contigo, ó Deus. Amém, Jesus. E nos ajuda, Senhor Deus, realmente a sermos tementes a Ti, Pai. Retos, justos e íntegros, ó Deus, para cumprirmos a Tua palavra em Amém, todo o Jesus. tempo. Independente, Pai, das circunstâncias e do tempo, Pai. Que o Teu nome seja proclamado através das nossas vidas. Amém, Jesus. Que a nossa vida, Pai, testifique, ó Deus, do Teu amor, da Tua graça. Amém, Jesus. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E que nada nos passe despercebido, Pai. Porque sabemos que estamos aqui, ó Deus, para honrarmos e glorificarmos o Teu nome, Pai. Estamos Amém, aqui para Te Jesus. adorar, Senhor Deus. Amém, Jesus. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Nos acompanhe ao longo deste dia, Pai, ao longo desta semana, eu te peço, Senhor Deus. Tira as escamas dos nossos olhos para que possamos enxergar, ó Deus, tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que não venhamos a murmurar por aquilo que nós não temos, ó Deus, mas sermos gratos, ó Pai, pela Tua graça, pelo Amém, Teu favor Jesus. imerecido, ó Deus, sobre Amém, as nossas Jesus. vidas, Pai. Obrigada porque o Senhor é o nosso resgatador. Amém, Senhor. Jesus. Louvado seja Louvado e Deus. engrandecido seja o Louvado Teu seja o santo Teu nome, Pai. Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te oramos, ó Pai, e te agradecemos porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, ouve as nossas petições, Pai. Muito, muito obrigada. Santo, 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 ó Pai, é o Teu nome. É por isso que nós oramos no nome santo do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Senhor. Amém, Senhor. Amados irmãos, aquele que é poderoso e providente para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. Amém, Senhor. Vamos juntos louvar ao Senhor com essa belíssima canção, em pé mesmo. Quem souber, cante e bendiga ao Senhor. Tapeceiro. Grande artista vai fazendo seu trabalho incansável, paciente no seu tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, dança voltas, mil desvios, sem perder o fim. Minha vida é obra de tapeçaria tecida
feita de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera muito bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte. Honra e glória do tapeceiro. Minha vida é